a gente há de imaginar, né, que ele fugiu, Deus tratou seu coração, ele voltou-se para o Senhor, e aí a gente espera que ele tivesse chegado assim à completude do seu Sim. desenvolvimento, mas a gente não vive dessa forma, né? A gente continua sendo pecadores. E mesmo profetas, mesmo pessoas que ali ouviram a voz de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, quarto e último episódio da série no livro de Jonas. A gente tem feito uma caminhada aí ao longo de 3 capítulos, né, desse livro. Se você de repente chegou aqui agora, não assistiu nenhum dos outros episódios, vai estar aparecendo aí. Eu te encorajo a ver eles primeiro. E hoje a gente vai então para esse último capítulo do livro de Jonas. E já introduzindo aqui o assunto, o capítulo começa bem interessante, que é até engraçado, eu diria, né? Pela forma como ele nos relata aqui, né? A gente tem visto ali Jonas, desde o primeiro capítulo, tentando fugir do chamado do Senhor, né? E a gente vê as consequências disso, o arrependimento dele, e ele então, no capítulo 3, no último episódio, nós conversamos sobre como ele agora atende a esse chamado, né? Mesmo que com uma certa, como é que eu posso dizer? Resistência. Resistência ali. E talvez a gente imagina aqui, lendo esses 3 capítulos, que as coisas estão encaminhando mais ali na vida de Jonas, e a gente vê de novo ele, mais uma vez aqui, frustrado, né, irado com relação ao que Deus havia feito. Né? O texto vai nos falar que, lá no capítulo 3, que o povo se arrepende, né, por meio da pregação de Jonas. Né? Deus fala ali por meio dele, então aquele povo reconhece seu pecado, se arrepende, e Jonas aqui, ele não gosta, né, do que acontece, né, porque Deus se arrepende, né, Jonas, ele foi ali pregar uma mensagem, né, contra aquela cidade, mas o que ele desejava ali era que, de fato, eles fossem acusados, né, e o que acontece é que aquele povo se arrepende e Jonas fica meio que insatisfeito com aquela situação, e então ele meio que começa a se queixar aqui com Deus, né, o versículo 3 vai falar que ele até pede para tirar a própria vida, né, para que Deus tirasse a sua vida, porque para ele era melhor morrer do que viver, né? Então a gente vê de novo Pecado do o pecado, né? De fato, o pecado no coração, na vida de Jonas. Então acho que a gente pode começar a partir desse ponto aí. Acho que essa tônica é interessante, né? Porque a gente há de imaginar, né, que ele fugiu, Deus tratou seu coração, ele voltou-se para o Senhor, e aí a gente espera que ele tivesse chegado assim à completude do seu Sim. desenvolvimento, mas a gente não vive dessa forma, né? A gente continua sendo pecadores. E mesmo profetas, mesmo pessoas que ali ouviram a voz de Deus, isso é importante para todos os pastores, né? O Hélito, pastor, o Gustavo caminhando nesse sentido aí também, de que nós somos pecadores e o Senhor vai estar pastoreando os nossos corações e nós vamos, inevitavelmente, né, logicamente, infelizmente, mas respondendo à nossa carne, o pecado que habita nela, nós vamos ter que lutar com essa miséria até o dia do Senhor Jesus Cristo. Por mais que não sejamos mais escravos, mas o pecado permanece em nós como um inimigo que nos envergonha, que nos constrange e que pode nos levar a, como Jonas, né, não se alegrar na graça maravilhosa de Deus. O que Deus acaba de realizar é algo sem precedentes na história. Deus salvou um povo ímpio, vil, e o profeta, que foi instrumento de Deus para anunciar a salvação de Deus, ele fica irado, ele se desgostou demais. É por isso que há um contrassenso, né? Todo pregador espera que as pessoas ouçam o seu sermão, arrependam-se, quebrantem-se, o desejo de todo pregador. E quando isso acontece aqui, de forma singular, a resposta do pregador é de ira, de tristeza, profunda tristeza, é uma coisa difícil de compreender. E ele vai externar aqui os motivos do seu coração. A gente vê ele fugindo no capítulo 1, e aqui ele vai externar porque ele fugiu. Ele fugiu porque sabia que Deus era. Veja, eu estou irado com Deus porque ele é clemente e misericordioso. Porque Deus é bom e eu estou insatisfeito com ele, né? Então é absolutamente incompreensível como um homem pecador,
não é, que tem os seus pensamentos muito mais baixos do que os pensamentos do Senhor, às vezes não compreende o agir de Deus e se revolta, porque Deus não age como a gente quer. Ele age de outra forma, né? E logicamente a forma de Deus agir sempre é boa, mas isso não impede que a gente murmure, reclame, né? Isso é completamente aqui evidenciado no procedimento de Jonas. E chega ao ponto, né, de chegar a pedir a Deus que tire sua própria vida, né? Quantas pessoas não vivem nos nossos dias aí desgostosos com a vida, tristes, desejosos por tirar sua própria vida, e muitas vezes é pelo mesmo motivo. É porque Deus não dá o que elas querem ou não age como elas imaginam que ele deveria agir, estão insatisfeitos com a vida, com a realidade, e por isso estão desgostosos da própria vida. Como o pecado é certamente uma grande mazela mesmo nos corações daqueles que nasceram de novo. É um inimigo que vai continuamente nos envergonhar e nos levar a fazer o que é mal. Verdade, assim, nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Como alguém já disse. E os ídolos têm essa capacidade de requerer mesmo uma série de coisas e essa que a gente pode, será que a gente poderia dizer assim, como que esse senso de justiça aguçado de Jonas que queria não ver aquele povo salvo, mas pelo contrário, muito provavelmente o desejo de Jonas era de vê-los julgados e que eles pagassem pela maldade deles, né? Pagassem pela crueldade deles, pelo orgulho deles e não ver aquele povo salvo, né? Então, como isso mexe com a gente, porque num ambiente, vamos chamar aqui de ambiente evangeliquez, seria uma benção aqui, uma coisa para se celebrar, para se colocar nos anais aí da igreja, de ver um homem que, usado por Deus, prega uma mensagem que não é uma mensagem bonita de ser ouvida, né, como nós mencionamos em outros episódios, mas que salva uma cidade inteira, e agora a resposta desse homem, ao invés de celebrar o amor, a bondade, a graça de Deus, de celebrar a salvação das pessoas, de novo tem uma atitude, assim como teve lá no capítulo 1, de rebeldia para com Deus, né? E a gente vê aqui que ele é tão, o coração obstinado dele meio que perde a noção de quem é Senhor no processo aqui. A forma como ele trata Deus é uma forma assim de um ímpio. Parece que aqui como se a gente estivesse vendo duas pessoas. O profeta, que era aquele homem que de um contato com Deus, passa a ser alguém. Assim, a impressão que se passa é que ele é alguém que nunca conheceu a Deus, de que nunca viu Deus, não sabe quem Deus é, como se estivesse lidando com qualquer pessoa ali. Parece aquela expressão assim, pensavas que eu era teu igual, Sim. não é? Porque aqui a ideia é que ele vê a Deus como se Deus fosse como ele, né? E o senso de justiça, né, do judeu era de desejar de fato a destruição de todos os ímpios. Deus é justo, ele é santo. Isso é um fato, mas a sua palavra deixa claro sobre o ser de Deus que ele não tem prazer na destruição do ímpio, Uhum. né? E que o seu desejo é que todos sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. Então, assim, Deus enviou o mensageiro e, havendo arrependimento, a justiça de Deus é satisfeita, a Uhum. sua santidade não é aviltada. Então, Deus tem prazer em salvar, tem Uhum. prazer na misericórdia, né? E esse Jonas que foi alvo dessa misericórdia momentos anteriores, né? Porque Uhum. merecia juízo e voltou-se para Deus, agora ele não consegue se alegrar quando uma cidade inteira recebe esta mesma graça, este mesmo Uhum. favor. É estranho a gente perceber isso também no nosso dia a dia, né? Como parece que o evangelho é a melhor coisa da nossa vida, mas não é para o nosso próximo, não Uhum. é? A gente tem essa alegria, somos amados por Deus e isso e aquilo outro, mas não temos esse mesmo desejo para com os demais, né? Uhum. Eu falo especialmente nossos dias, a gente tem se voltado contra algumas pessoas, especialmente questões políticas, ideológicas, né, etc. E às vezes a gente clama o juiz divino, Uhum. roga para que o Senhor, e logicamente esse tipo de oração imprecatória tem seu lastro na Escritura, mas o nosso desejo, assim como o do Senhor, é que todo pecador fosse salvo, né? Sim. E que eles se arrependessem. A ira do Senhor certamente é prova de sua santidade e será satisfeita. Mas o desejo do Senhor é que os homens sejam
salvos, né? E todos os tipos de homens, sejam judeus, sejam gregos, sejam ricos, sejam pobres. A graça de Deus aqui no capítulo 3 que vimos no episódio anterior, ela é manifesta de forma singular. Deus manifestou graça a um povo que não era judeu, que era perverso, né? E agora o judeu fica com raiva do Senhor. Eu sabia que o Senhor ia perdoar. Eu sabia. Por isso que eu não queria pregar. Já Uhum. pensou? E ao ponto de se desgostar da sua própria vida. É melhor morrer do que ver aquele povo salvo. É, realmente Sim, parece a conduta de uma pessoa que não conhece a Deus e sim. que não se recorda do que Deus fez. E esse comportamento tolo, né, a gente vai perceber Deus como Deus é. Ele é um pai que disciplina e que ensina. Deus vai demonstrar para o seu profeta como o comportamento dele é tolo. Uhum. Deus vai usar ali de seus subterfúgios, né? Vai Uhum. usar da própria natureza e vai manifestar a tolice do pensamento do profeta. Sim. Então isso é bom, é importante lembrar isso. Deus não é como a gente não, ele não é como um de nós, ele tem seus pensamentos mais elevados do que os nossos e a gente não pode se sujeitar a Deus somente quando concordamos com ele. Tem algumas Uhum. pessoas que só aceitam a vontade de Deus se ela refletir a sua própria Vontade. vontade, né? Deus Uhum. é soberano. É interessante também a gente pensar, assim como aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, eu estava olhando aqui o versículo 4 e Deus chega e faz uma pergunta. Ele diz: Você tem alguma razão para estar furioso, né? É lícito essa sua É lícita indignação. essa sua indignação, e é interessante como isso é meio que um padrão de Deus com relação ao confronto. Se a gente chega lá em Gênesis capítulo 3, Deus faz uma pergunta para Adão: Porventura você comeu do fruto que É, eu não. Então, diferente da gente que já quer chegar e decretar um juízo, e a gente é muito, por vezes, veemente com essa questão do nosso senso de justiça, Deus leva o homem pecador, assim como fez com Adão, assim está fazendo aqui também com Jonas, a uma reflexão, né? Deus espera que a gente faça uma reflexão é o honesta acerca confronto, né? O uma confrontamento. forma de confrontar bem interessante, né? Até porque a gente precisa, no caso da nossa indignação, verificar se ela é de fato justa, né? Legítima, né? A, a ira pode se pensar que a ira por si só ela é pecaminosa, mas não, né? A Bíblia mostra Cristo irado quando o Uhum. templo, a casa de seu pai, foi transformado num covil de salteadores. Então existe uma santa ira, uma ira justa, necessária, mas no caso, a ira de Jonas, se o Senhor o expõe a uma prova, ela se demonstra falha. Não é Uhum. justa, não há porquê irar-se. E é muito importante isso, essa questão do confrontamento, no ensino, no cuidado, no pastoreio, né? Muitas vezes a gente reage de forma desproporcional a coisas que não são necessariamente justas, Uhum. temos reações infantis, imaturas, e se a gente fosse parar para pensar no que motivou aquilo, a gente ia perceber que aquilo que a gente está fazendo de fato não se sustenta, não Uhum. glorifica a Deus. A gente não precisaria agir dessa forma. A gente vê muito isso no aconselhamento pastoral, pessoas que inventam situações, criam problemas para que possam sofrer e justificam esse sofrimento com questões injustas que elas mesmas inventaram e Uhum. impõem essa realidade a todas as pessoas que estão A sua à volta. volta, Uhum. né? É uma forma de chantagear, né? De Sim. fazer. Jonas se mostrou ali perante Deus como alguém que está profundamente desgostoso. Uhum. Eu tira a minha vida, né? E aí Deus Como se se estivesse for. manipulando Deus, né? E o que vai acontecer muito, especialmente essa questão de manipulação. Muitas Uhum. pessoas dizem assim: "Ah, então eu não quero mais viver". Uhum. E aí qual seria a resposta da nossa sociedade? Não, não faz Pelo isso amor não, de pelo Deus. Deus não, Deus vai confrontar. Uhum. Será que essa tua Ira é justo? indignação é para isso mesmo? Para isso Uhum. tudo? É justo? Né? Uhum. E aí as nossas motivações precisam ser verificadas. Sim, As ações e as motivações. sim, Se nós não fazemos todas as coisas para a glória de Deus, nós vamos entrar em sérios problemas, e inclusive nos nossos relacionamentos. sim. E Jonas mostra meio que uma birrinha ali, um biquinho, né? Ele sai, aí o próprio diz que ele se afasta, e aí constrói lá o negócio, e meio como se estivesse de birra com Deus, né?
E aí Deus vai lá, e aí chegamos nesse episódio que você falou que Deus faz a árvore crescer ali, né? Para dar E uma lição nele. para dar uma lição nele. É interessante como a gente, de novo, a gente perde o pecado faz com que a gente perca o senso, né, de limites, de senhorio, e a gente quer ser senhor e tudo. E Jonas se mostra muito assim, é muito evidente a forma como ele faz. Ele se saiu, Sai da cidade, sentou e ficou esperando. ficou esperando. Não, Vamos ver o vamos que que ver se vai cair fogo se mesmo vai acontecer. Porque, ou na não. verdade, ele não estava esperando que ali houvesse a misericórdia. Ele queria que houvesse era o Vendo o juízo e a morte. arrependimento, ele deveria ter ficado Sim, entre aqueles irmãos sim. novos convertidos. Ele não, vou sentar lá fora e vou esperar O fogo descer para e ver queimar se tudo. Deus vai fazer o que ele prometeu mesmo, né? Sim. E é assustador o que o pecado faz com a gente, né? Ele tá chateado porque Deus é bom. Ele tá ofendido porque Deus é misericordioso, né? Quantas vezes a gente não se ira contra Deus de forma injusta, né? Porque tem aquela parábola dos trabalhadores da vinha, né? Você lembra que o- os trabalhadores vão sendo chamados para trabalhar, uns chegam Uhum, mais cedo, sim. outros chegam mais tarde, aí chega no final, começa a pagar do último para o primeiro, e eles receberam um valor cheio de um dia de trabalho. Aí os primeiros, Pular não, lá então a longe. gente vai ganhar dinheiro Vamos ganhar demais aqui 3 agora. vezes mais E aqui. quando receberam o que foi combinado, disseram que ele era injusto. Aí Deus vai dizer, Uhum, não é porque eu sou bom que eu vou parecer mal aos seus olhos, né? uhum, Então, assim, Deus está sendo profundamente misericordioso aqui sim, e Jonas está irado porque Deus é bom, né? sim, Então a gente precisa tomar cuidado, que o nosso coração, ele é vil nesse nível, sim. de não se agradar até quando Deus abençoa os nossos irmãos. A gente tem esse inimigo terrível dentro da gente, que é o pecado, e a gente precisa sondar e vasculhar a nossa mente, o nosso coração com frequência na palavra de Deus, para que a gente não acabe respondendo a isso, né? A querer ser mais justos do que o Senhor e mais severo contra o pecado dos outros do que o próprio Deus é, né? E que é a máxima, né? Nós queremos todas as graças divinas e o juízo divino sobre os demais, né? Uhum. Sobre nós só a misericórdia. Engraçado que ele vai ficar entristecido ali pela morte da planta, né? E Deus usa aquilo como uma ilustração. Diz, rapaz, mas é engraçado. É como É. vamos, Senso de proporção vamos trazer aqui. completamente, Como né? se fosse o nordestino aqui, Deus fosse o nordestino e falasse, rapaz, mas eu vou te contar, cara, tu é um tipo de gente E complicado, mais uma viu? vez a soberania, né? Você vê Deus fazendo nascer uma planta. Sim, Desde criar uma tempestade no mar, sim, mandar um peixe sim. e fazer nascer uma planta, para o Senhor, né, tudo ali está da mesma, não tem dificuldade se ele consegue Uhum, fazer isso. E uhum, ele faz isso de forma didática ensinar. Ele faz crescer a planta, ele se afeiçoou da planta. Ele estava uhum. sentado debaixo de uma enramada, pegando sol. Olha, E rapaz, que aí, coisa bonita aí apareceu Deus, aqui, rapaz, a rapaz. planta cresceu e cobriu uma sombra, se afeiçoou. É um pai de samambaia, né? Uhum. É o povo moderno. Amou a planta, o conforto que ela lhe trazia. E Deus, no dia seguinte, o mesmo Deus que deu a planta, ele fez subir um verme que Uhum. feriu a planta e a planta morreu. Aí O ele homem ficou deu, indignado de deu novo. o pedido de novo. Eu quero morrer. Como assim, né? Como é que o Senhor fez essa planta morrer, né? O sol bateu na cabeça dele e ele dizendo é melhor morrer do que viver. Não, e é interessante, eu tava olhando aqui o final do verso 9. Deus faz uma indagação para com ele assim: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Ele diz assim: sim, eu tenho. Ainda é. Já A ira é pensou? razoável até a Já morte, né? pensou? O cara Resolvido, vai conversar resoluto. com Deus assim, mesmo com petulância, E a né? forma de Deus ensinar é realmente muito especial, muito didática. Uhum, Porque Deus vai demonstrar aqui um senso de proporção, né? Quer dizer que se você compara a sua indignação contra a morte de toda uma cidade, 600 mil pessoas, a uma planta, não é? Que não tem a imagem de Deus, que por mais que seja uma criada por Deus, uhum, ela é passageira, é fugaz.
Então você nutriu amor profundo por algo inanimado, que não tem a imagem do Senhor, a imagem e semelhança, Mas mas Deus... não consegue ter compaixão de uma cidade inteira, né? Então Deus vai escancarar ali o pecado de Uhum. Jonas. Não, não é justo, não é racional o que você tem, né? E ele permanece duro, né? Não, é razoável. Cerviz dura, né? A minha ira é razoável. E às vezes a gente eu uso essa mesma forma de pensar para considerar se de fato às vezes a gente não sofre demais por coisas que não deveríamos, né? Uhum. Por exemplo, a gente tem meu filho mais velho, ele tem autismo, né? Autista. E no princípio ali, quando foi diagnosticado, isso foi algo que trouxe pra gente bastante sofrimento, né? Aflição. Era uma coisa assim meio que a gente não sabia o que que ia acontecer. Hoje já, com a graça de Deus, é uma situação completamente diferente. Mas na época, a minha esposa ficou muito abatida e tal. E eu falei assim, que nossa situação não é tão ruim, né? Tinha recém conversado com um colega e ele falava sobre outro colega de seminário que tinha um filho que tinha uma doença grave, uma doença que uma síndrome que você é chamada de ossos de vidro, né? Uhum. E não é uma questão de você se consolar com o mal do próximo, Uhum. mas é uma questão de você perceber que aquilo que você sofre não é tão grave quanto poderia ser, Uhum. né? E às vezes a gente coloca um peso sobre as nossas aflições desproporcional. A Uhum. gente cria algo para que a gente justifique o nosso sofrimento, as nossas reações e às vezes até a nossa ira para com Deus. Tem algumas Uhum. pessoas que vão culpar o Senhor finalmente por essas coisas e Uhum. colocam um peso que não é justo. O primeiro deles foi o próprio Adão, né? É, Adão, não, Senhor, a culpa é a do culpa é do Senhor, Senhor. porque eu tava É. aqui sozinho, tava tudo muito bem, mas o Senhor me dá essa mulher aqui, né? E a gente realmente é experto em fazer essas coisas. E então o livro vai terminar com uma série de confrontos aqui que não eram somente confrontos para Jonas, não, são confrontos para nós mesmos, né? Acho que fica claro isso para a gente aqui, que é apenas uma questão ilustrativa aqui, né? Evidentemente, tinha um fato aqui, houve um fato, mas para nós hoje aqui fica esse confronto mesmo, essa informação, essa essa alerta de Deus para nós, né? De que de fato a gente precisa estar muito atento, né? O que de fato importa, né? No fim das contas aqui, porque você usou esse termo que é bem interessante sobre o senso de proporcionalidade, né? Às vezes nós estamos tão entristecidos com coisas que, cara, não deveriam, né? Por vezes a gente vê, tiram a nossa paz, tiram a paz de muita gente, pessoas que ficam sem dormir, sem comer e se mostram, sabe, profundamente tristes quando você vai olhar, aí a vontade, assim, não é vontade, é o que nós devemos fazer, né? É razoável essa sua É. tristeza aí, pô, você tá triste por isso mesmo aí, né? Interessante porque, assim, Deus, ele não é como a gente, né? Isso é um fato que o texto vai ressaltar. Então, assim, quando a gente olha para Cristo, que sofrimento resta, Uhum, né? Sendo que nós somos pecadores, merecedores de todo tipo de sofrimento. Quando nós percebemos que o Pai, por amor, nos deu seu filho para passar por uma humilhação e um sofrimento que não era seu, a gente ainda ter coragem de reclamar de Deus uhum, por qualquer coisa que a gente tenha sofrido. Algumas pessoas ao ponto de perguntar: onde estava o Senhor quando uhum, aconteceu isso e uhum, aconteceu aquilo? Ó, Deus estava no mesmo lugar. E se ele não poupou o seu próprio filho uhum, por amor de nós, e ele vai nos negar alguma coisa se ele nos deu o seu próprio filho? uhum, E a gente fica chorando por coisas temporais, saúde, um drama, um trauma, uma emoção. E se você for usar o senso de proporcionalidade, Deus nos deu a vida eterna. uhum, Ele nos deu todas as coisas. Então, assim, Deus nos deu o que é suficiente para que, mesmo que nós tenhamos uma vida inteira de sofrimento, a gente tenha um cântico nos lábios. uhum. É como diz o apóstolo Paulo, né? Ele considerou tudo como refúgio, tudo como perda. E vai falar, e ele foi açoitado, naufragado, apedrejado.
e etc, né? E ele diz que essas leves e momentâneas tribulações. Eu acho que essa questão do senso de proporção é fundamental. A gente precisa entender, será que a nossa indignação é justa? É legítimo. Sendo que Cristo sofreu o que sofreu por nós não estamos dispostos a carregar a nossa própria cruz, a sofrer um pouco pelo Evangelho. Pelo contrário, no Novo Testamento nós temos o privilégio Sim, de não apenas crer, mas também de nos tornarmos participantes do sofrimento de Cristo. sim. Eu acredito que se silenciaria toda a queixa quando nós olhamos para o Calvário e vemos o que Cristo fez por nós, nós vamos ter sempre um motivo de alegria. Até porque o que que o mundo pode nos tirar? Saúde, a própria vida, o inimigo final não seria a morte? E ela não já foi vencida? Sim. Nós teríamos motivos para nos queixarmos, para vivermos murmurantes, como o povo de Israel dizia, com saudade do mundo, com saudade da escravidão, com saudade das cebolas que comiam no Egito. Nós vamos olhar para o nosso estado de miséria com saudade daquilo, sendo que Deus, no seu Filho, nos deu todas as coisas. Tudo que precisa. Eu acho que essa ilustração, Deus escancara assim para Jonas. Se você tiver um mínimo de bom senso, Sim. você vai perceber que você não tem motivo nenhum para estar se queixando, né? E ele vai fechar o capítulo dizendo isso. Você tem compaixão de uma planta que nasce num dia e morre no outro, que não te custou, ele não regou, ele não plantou, foi o próprio Deus que deu, né? Mas Deus não teria compaixão de uma cidade inteira, né? Então Deus vai deixar claro o seu padrão como mais justo e mais elevado e vai manifestar a sua misericórdia, né? E graças a Deus que é Deus que salva. Porque se nós dependêssemos dos pregadores, dos profetas, né, são homens, são limitados, têm o pecado como seu inimigo, eles são falhos. Se não fosse a graça de Deus em chamá-los e muitas vezes trazê-los de volta, corrigi-los, A duras sustentá-los, penas. ensiná-los, nós não teríamos o gozo da alegria do Evangelho. Então, Deus, apesar de nós, ele manifesta a sua soberania, a sua salvação. Isso é bom porque Jonas termina um relato mais bem sucedido de forma ingloriosa, né? Ele não tem glória. Sim. O profeta, um texto de Stuart Oliver, é o missionário bem sucedido que fracassou. E no final das contas, a máxima é essa: a glória pela obra da salvação é de Deus. Amém. É Ele quem salva, é quem ordena, é quem sustenta, é quem quebranta, é quem faz nascer de novo. Então toda a glória precisa ser dada a Ele, né? E que bom, porque se dependesse dos homens, nós faríamos como Jonas, Ia passar fogo e espada em todo mundo. como Jonas queria fazer. É verdade. É isso. Algum destaque, Gustavo? Tava só pensando aqui, um outro ponto que me chamou a atenção, logo no início do capítulo 4, é que ele vai falar que Jonas orou ao Senhor, né? Mesmo na ira dele, na angústia ali, é interessante pensar o poder da graça de Deus, né? Transformando a vida dele, né? O Jonas do capítulo 4, que ele é diferente do Jonas do capítulo 1, que foge do chamado de Deus, que quando tá ali no barco, no meio da tempestade, se recusa a orar, né? A falar com o Senhor. E aqui mesmo, por conta do seu pecado, né, da sua ira, ele fala com o Senhor, né, ele ora ao Senhor, o texto nos mostra isso, e então o Senhor ele confronta o seu pecado, né, e acho que a grande aplicação aqui para nós também nesse último capítulo é justamente como eu falei no início, né, olhando até o capítulo 3, às vezes a gente poderia parar para pensar, até aqui tá indo tudo bem agora, né, com relação à vida de Jonas, mas a gente vê nesse aspecto aqui ele como se ele estivesse regredindo de novo, né? Ele se irando, né? Como se ele não tivesse aprendido nada. Mas nós precisamos olhar também para Jonas aqui, né? E pensar na nossa própria vida. Será se eu não estou agindo da mesma forma, né? Como nós Tem uma comentamos. aplicação extremamente pastoral do que acontece aqui no capítulo 4, né? Como pastores, vocês vão perceber que em alguns momentos nós vamos ser responsáveis por pessoas que nós não amamos e que não nos amam. Mas que Deus ama essas pessoas e Deus quer salvar essas pessoas. E mesmo que o nosso coração não se agrade em ter que pregar e aconselhar e cuidar dessas pessoas, Deus ama essas pessoas e Ele vai nos mover. São ovelhas do Supremo Pastor. Como servos dele, Ele vai nos mover e nós precisamos entender a graça e a misericórdia do Senhor nisso, né? Sim. Mas seremos tentados, Sim. seremos tentados.
É isso, então. É Mais algum isso. comentário? Não, tranquilo. Só agradecer, então, Rael, por ter participado aí dessa série. A gente está encerrando hoje, né? Muito bom ter você aqui para a gente ter esse tempo de conversa. E para você que está nos ouvindo, que Deus abençoe, né? Nós estamos terminando essa série. Nós esperamos que de alguma forma tenha abençoado você, você tenha sido edificado, né? E de novo, como eu sempre tenho feito, te encorajo a ler novamente, quem sabe, o capítulo 4, quem sabe observando pontos que você não tinha observado na leitura, né? E se de alguma forma esse conteúdo abençoou você, nós pedimos também para você compartilhar com outras pessoas, curtir o vídeo, deixar comentário aí, alguma dúvida também se tiver, assim você vai nos ajudar para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E é isso, muito obrigado, que Deus abençoe e até mais.